Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula ao vivo aqui da nossa comunidade. Vamos em frente, que bom estar começando mais esse dia aqui com você, mais uma bateria aqui de conteúdos para a gente poder mudar, para poder avançar cada vez mais. Estou aqui para poder te apoiar, te ajudar realmente a conseguir transformar o seu talento em lucro, conseguir conquistar clientes que pagam até 3 vezes mais por aquilo que você está oferecendo. Não é só pela grana, não. A gente fala 3 vezes mais para ter um indicador, para a gente ter uma validação de mercado. Mas o que eu quero dizer é sobre você poder viver daquilo que você ama fazer. Não só viver daquilo que você ama fazer, mas também ser reconhecido, conseguir ser valorizado pelo mercado por aquilo que você está fazendo. Porque quanto tempo a gente aguenta dando o nosso máximo, entregando tudo que a gente pode e sem receber de volta nada, sem receber o reconhecimento do mercado, sem ser valorizado, cliente toda hora batendo na sua porta pedindo desconto, negociação arrastada, que você fica ali quase que pedindo, pelo amor de Deus, cara, me retorna aí, te mandei o orçamento, te mandei uma proposta, por que esse cara não fecha com você? Eu estou aqui para poder te ensinar um caminho diferente, um caminho do marketing de percepção onde a gente inverteu esse jogo. Como assim, Arthur, que a gente inverteu esse jogo? Eu quero te tirar desse caminho de ter que ficar mendigando trabalho no mercado, de ter que ficar oferecendo o seu trabalho para pessoas que não estão nem aí para você, de estar batendo na porta das pessoas e dizendo aqui, me dá atenção, me dá um pouco da sua atenção, confia em mim. Você não precisa fazer isso nesse sentido de pedir, né? Tem inclusive na termologia mesmo, né? Quando a gente fala sobre as palavras, né? Sobre rogar, você não precisa ficar rogando isso, você tem que reivindicar o que é seu. Reivindicar o que é seu é o caminho dos empreendedores. A gente não faz para ver se vai dar certo, a gente faz dar certo. Como é que a gente faz isso? Através de um posicionamento, através de um trabalho anterior, onde você vai construir, você vai educar o seu mercado, vai criar a cultura de poder contratar você, só atraindo os seus melhores clientes, atraindo aquelas pessoas que realmente já estão dispostas a te dar valor, que realmente reconhecem a relevância do que você faz, a sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você no mercado. Esses são os melhores clientes, aqueles clientes que já vêm pra gente porque eles gostam da nossa essência, porque eles sabem sobre a nossa verdade, eles se importam com a gente junto com as coisas que a gente oferece. Porque quando a gente vai para o mercado, imagina que uma pessoa liga lá para você e fala assim, aqui, manda um orçamento para mim. Aí você fala, mas quem é você? De onde que você veio com essa história? Como é que eu vou... Não, só quero um orçamento aí. Como é que você sabe se essa pessoa é um bom cliente para você ou um mau cliente para você? Se ela não está se abrindo, né? O mercado é uma troca, é um fluxo. Você tem que manter esse fluxo entre a energia que você emana, a energia que você emite e também a energia que você permite que entra no seu dia a dia. Porque quando você começa a permitir que coisas estranhas, coisas ruins, ou seja, batalhas, guerras, negociações arrastadas, esforço, desgaste, se você está permitindo o que está acontecendo na sua vida, talvez você não esteja no melhor caminho para poder crescer e progredir, e eu estou aqui para poder te ajudar. E hoje nós vamos falar nessa aula sobre como eliminar os obstáculos que estão impedindo os clientes de reconhecerem o seu valor. Perfeito, é isso mesmo. A gente consegue eliminar esses obstáculos. Eu vou te ensinar hoje aqui um passo a passo. Como eu sempre repito, a gente fala sempre aqui nas aulas sobre as leis e os princípios. Às vezes a gente toca até nos mecanismos, mas eu preciso realmente que você esteja disposto, comprometido a compreender essa essência para poder criar o seu caminho de liberdade, o seu caminho de independência. Se eu começar a te dar a fórmula pronta aqui, pinta de amarelo que vai vender comida, pinta de lilás que vai vender bem-estar, fala isso, fala aquilo, gatilhos mentais, scripts perfeitos, essas coisas são importantes, elas são relevantes, mas desde que você tenha os princípios. Se você não souber as leis e os princípios, você vai virar um fantoche no mercado. E eu sei que você não quer, a gente já falou, né? Você não é um pé de alface, você não é uma capivara, a gente já falou isso numa outra aula. Eu sei que você não quer ser um fantoche no mercado, eu sei que você quer assumir as rédeas da sua empresa, do seu crescimento. Eu lembro quando eu saí, eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade, e quando eu saí foi exatamente por isso, eu queria ter a minha autonomia, o meu jeito de fazer. Porque eu olhava as coisas que estavam sendo feitas e falava, gente, isso aqui não vai vender nada. Não é assim que funciona, o cliente não está nem aí para isso. E as pessoas diziam para mim, não, faz desse jeito, porque se você for contra o dono da empresa, ou se você for contra o diretor de marketing lá da empresa, eles vão demitir a gente. Eu falei, mas não pode, você não pode manter uma empresa operando pelo medo. Não faz sentido eu viver acordar todos os dias da minha vida e falar, que legal, eu vou sentir medo. Não é isso que eu quero.
Olha que legal, alguém pode me demitir. Não é isso que eu quero criar uma vida de abundância, uma vida onde eu estou criando a minha realidade, onde eu estou fazendo a minha própria sorte, eu faço a minha própria sorte. Não estou dizendo que eu não dependa das coisas que estão lá fora, que eu não seja grato às coisas que estão acontecendo positivas na minha vida, não, e até mesmo aos aprendizados. Eu estou grato a isso, mas eu quero dizer que a minha vida não pode ser uma vida condicionada simplesmente às coisas externas. Eu tenho que assumir responsabilidade pelos meus atos e garantir, ter a certeza, a convicção de que todo dia que eu acordo para poder vir para a minha empresa, todo dia que eu acordo para poder vir aqui gravar uma aula para vocês, no nível que eu vou gravar hoje, no nível que eu vou transmitir hoje para vocês, eu estou criando prosperidade, eu não estou com medo. Se eu estou aqui com medo de errar, com medo de esquecer, com medo de não falar a coisa certa, com medo de falar bobagem, a coisa não anda, não é essa vida que eu quero viver. Não é que eu tenho medo de errar, não é que eu não quero errar, não. Inclusive me permito errar. Porque essa é a minha vida próspera, essa é a vida de abundância. A vida onde eu tenho liberdade de ser quem eu sou, a vida onde eu tenho a liberdade de falar para você as coisas que eu acredito. Aquilo que você gostar, aquilo que estiver alinhado com seus valores, com seus princípios, com as suas crenças, legal, a gente vai poder apoiar uns aos outros aí, vamos em frente. Aquilo que estiver indo contra algo que você... é legal também. Você também permitir que as coisas de fora questionem um pouco as suas coisas de dentro. É mais ou menos por aí que a gente vai começar o nosso papo de hoje. Eu falo que eu passei aí por uma fase meio xarope de groselha. O que significa isso, xarope de groselha? A minha fase, Arthur, xarope de groselha. É a fase em que eu estava buscando muito ser aceito pelas outras pessoas, ser aceito pelo mercado. Comecei a deixar o meu conteúdo um pouco mais superficial, porque as pessoas estavam vindo com mais facilidade para esse conteúdo. E depois eu falei, cara, mas não sou eu. Não sou eu quando eu não vou fundo, quando eu não bato de frente com as crenças, quando eu não questiono isso para trazer as pessoas para crescer. Não sou eu quero ir realmente para atrair os clientes, as pessoas, os parceiros, os meus amigos que realmente estão comprometidos de crescer. Então, se você está comprometido de crescer, esquece xarope de groselha, porque o xarope de groselha ele só ameniza a dor, mas não resolve o problema. E vem comigo, porque eu estou aqui para você ir fundo, cavar. Não tem como você curar uma ferida que está toda destruída lá dentro sem abrir. Não tem como você curar um machucado, curar uma ferida sem você abrir. Se você cai aí, se estrumica aí na rua, abre lá uma ferida, entrou terra, entrou sujeira ali, aquela ferida pode ter inflamado. Então um bom médico, ele vai abrir, ele vai limpar aquela ferida só para depois ele fechar. E vai sair fechando com tudo que tá. Não faz sentido para você? Eu sempre comparo as coisas aqui da comunidade com a medicina, porque eu acho que eu tenho a crença de que é uma profissão, de que é um talento, um dom realmente que exige muito estudo, que exige muito compromisso, é a vida de alguém que está na sua mão. Se você cortar uma coisa diferente ali no lugar errado, você mata a pessoa. Eu acho que esse nível de profissionais que estão altamente comprometidos tem muito a ver com o caminho para onde a gente vai chegar aqui, que a gente está realmente comprometido. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir um pouquinho a ferida, dar uma limpadinha ali dentro para depois poder fechar. Mas, acredite em mim, que isso em médio e longo prazo é o que vai trazer mais consistência para o seu crescimento, para você ter a oportunidade de crescer sua empresa com solidez. Faz sentido para você? Então a gente vai falar muito hoje aqui nesse caminho sobre como eliminar os obstáculos que impedem o cliente de reconhecer o seu valor através de uma das leis que a gente falou na aula passada, que é a lei da correspondência. Então, o primeiro momento que a gente fala, poxa, como é que eu vou eliminar os obstáculos que estão impedindo os meus clientes de reconhecer o meu valor? Parece que o problema está lá no cliente, parece que o problema está lá fora. Eu quero te mostrar aqui que o problema, claro, começa sempre dentro. Porque lembra que a gente sempre fala dos nossos 6 passos? Tem o que? A originação, a emissão, a atração, a permissão, a sustentação, para só depois a expansão. O que é a originação? São as suas crenças do eu sou. Aquilo que se afirma que você é, a sua realidade, os seus resultados estão vibrando na frequência daquilo que você acredita no seu íntimo que você é. Então, a partir do momento que você está acreditando, eu sou competente, eu sou merecedor, eu sou digno de valorização, eu mereço crescer. Quando você está nas suas crenças do eu sou, você está emanando para as pessoas que estão ao seu redor essa frequência. E as pessoas vão confirmar se aproximando de você ou elas vão se afastar de você, porque às vezes elas estão desalinhadas com aquilo ali. Então você originou, ou seja, você está com as suas crenças do eu sou, você emite essas crenças através da sua fala, através do seu comportamento, através dos seus hábitos,
Com esse comportamento você atrai pessoas para perto de vocês que estão alinhadas com esse comportamento, a gente vai falar um bocado sobre isso hoje, e você afasta de você as pessoas que não estão comprometidas com esse comportamento, não estão alinhadas com isso. Depois você permite, porque vai vir gente que está alinhada com isso, mas que também tem características que não te interessam, então você tem que permitir ou não permitir, é sua responsabilidade. Depois você tem que sustentar isso, orai e vigiai, é assim que está escrito? Então, orai e vigiai. Não adianta você ter fé um dia, você tem que ter fé todos os dias, todas as horas do dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês. Não adianta, eu tenho fé de que minha empresa vai crescer hoje. Tá, e amanhã, cadê sua fé? E de tarde, como é que está a sua fé? E de noite, como é que está a sua fé? Tem que sustentar, então a gente tem essa fase da sustentação. Definiu um posicionamento? Sustenta. Definiu uma crença que é positiva ou construtiva para você? Sustenta. Então é a fase da sustentação. Para só depois da fase da sustentação você conseguir entrar na fase da expansão. Então originação, emissão, atração, permissão, sustentação e aí sim expansão. Expansão é quando você criou a realidade. O que a gente chama de criar a realidade? Você agora tem uma reputação, onde as pessoas já te reconhecem por aquilo ali e elas emitem sobre você alinhado com a coisa que você originou. Então é quando você não precisa mais ficar batendo na porta do mercado. Por quê? Porque agora as outras pessoas estão falando sobre você e estão mandando clientes para a sua empresa, estão mandando clientes alinhados com aquilo ali para poder fazer parte do seu dia a dia. Faz sentido? E essa coisa do acreditar, gente, é muito legal. Por quê? Porque ela nos desafia. Até onde você está acreditando? Eu lembro quando eu fui ter, né? Mas a Alicia estava grávida da nossa filha Isabel e essa história foi fantástica assim, pra gente começar o nosso papo, porque a Isabel a Alicia teve, né, algumas pequenas complicações ali na hora durante ali da gestação, coisa de descolamento de placenta, e parece que tinha uma via que levava o alimento para a Isabel, né, e esse alimento não estava chegando, então a Isabel estava se desenvolvendo muito lentamente. A nossa médica já tinha inclusive avisado, olha, a Isabel muito provavelmente vai nascer antes da hora, a gente vai ter que antecipar um pouquinho aí o nascimento dela, porque ela está com essa dificuldade de receber esse alimento, a criança entra em sofrimento, né? Então passou, claro, todo um tratamento ali, um acompanhamento para a gente, para poder acelerar esse desenvolvimento da Isabel, o máximo que desse, para chegar ali em 8 meses, 7 meses e meio, por aí, para conseguir estar no ponto, né, no momento certo ali de conseguir colocar a Isabel nesse nosso mundinho aqui com saúde e com tudo que a gente precisa. E nesse momento que a gente estava ali preocupado, vivendo essa realidade, a gente, claro, pais de primeira viagem, né, nossa primeira filha, hoje primeira e única, mas era a nossa primeira filha, e a gente questionou também a nossa verdade, a gente, claro, chegou a questionar a justiça da vida. Poxa, será que, por que a vida está fazendo isso com a gente? O que a gente fez para poder merecer isso? Será que vai dar tudo certo? Será que a gente está com a médica certa? Será que a gente está fazendo o tratamento correto? Será que a gente sabe tudo que a gente tinha que saber? Então quando a gente começou a questionar, começou a originar, olha só quem é que está originando isso, a crença do eu sou. Assim, eu sou inseguro, porque eu estava inseguro sobre o nascimento da minha filha. Eu sou desconfiado quando eu questiono a competência da médica que está me acompanhando. Eu sou uma pessoa que está, como é que se diz? Eu estou ansioso, então eu sou ansioso, está me fazendo emitir isso. E isso não estava legal, e a gente percebeu que isso não estava bacana para a gente. E a gente começou a entrar no que eu vou te falar hoje, sobre como é que a gente se resgata desses momentos, para que as pessoas de fora também queiram nos ajudar nesse sentido, que elas enxerguem valor nisso. E eu e a Alicia, nós começamos a fazer os nossos exercícios ali diários, e foi muito interessante, porque no ultrassom, para saber como é que estava o acompanhamento da Isabel, nesse ultrassom detectou que aquele problema que estava de levar o alimento ali para a Isabel não estava aparecendo no ultrassom. Isso estava resolvido, tinha sido, naquele momento, a gente olhando ali, um milagre acontecendo. E foi mesmo, eu acredito até hoje, que tudo que é bom na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida são milagres que acontecem. E a gente tem que ser grato e reconhecer o valor dessas coisas. E nós ali, super felizes, saímos lá da clínica onde a gente fez o exame, fomos, claro, contar para a nossa médica e dizer para ela, olha,
que legal, o negócio acabou, o problema acabou e tal. A Isabel tá bem, ela tá desenvolvendo, ela deu uma estilingada ali no desenvolvimento dela nesse período, que foi super bacana. E a médica, claro, né, dentro da competência dela, dentro da informação que ela tem, do conhecimento que ela tem, ela falou, gente, ó, muito legal, vamos comemorar sim que isso aconteceu, e aconteceu é positivo, mas se isso realmente se confirmar, se isso se consolidar, vai ser, eu vou botar aqui, vai entrar para a literatura da medicina, porque efetivamente a gente não tem um caso comprovado em que esse problema que a Isabel estava tendo tenha sido revertido magicamente dessa forma. Então ela nos trouxe ali, né, essa informação, ó, vamos comemorar, etc. Mas vamos botar um pé no chão, vamos dar continuidade no tratamento, vamos continuar fazendo. Por quê? Porque pode ser que ainda esteja lá e tenha acontecido alguma coisa que a gente não tenha conseguido ver. E olha, assim, foi maravilhoso realmente, depois a condição voltou, e aí eu não sei te dizer agora se aquilo voltou porque a gente entrou no processo de desacreditar e a gente parou de sustentar a crença, ou se realmente ali foi uma bênção de Deus na nossa vida para poder fazer exatamente o que tinha que acontecer naquele momento, porque aquele período que a Isabel deu uma estilingada de crescimento foi o suficiente, foi o necessário. Por quê? Porque um pouquinho mais para frente, quando a situação se complicou e a Isabel teve que vir antes mesmo da previsão da médica, ela estava pronta, ela estava em condição de chegar no mundo para a gente. E aqueles dias em que o problema, entre aspas, tinha desaparecido, foi extremamente necessário, extremamente providencial para que isso acontecesse. Olha que legal isso, as coisas que a gente não programa e que acontecem melhor do que a gente tinha imaginado. Faz sentido para você? Quantos pequenos milagres já aconteceram na sua vida? Até onde você vai para acreditar e sustentar esses milagres na sua vida, esses milagres na sua empresa? Aquele momento em que você está quase desacreditado e do nada vem um contrato que salva a realidade da sua empresa naquele momento. Aquele momento que você acha que você está perdido, que você não vai conseguir chegar onde você gostaria, e aparece um parceiro, aparece uma oportunidade e te salva daquela situação. Essas coisas, claro, a gente tem que estar sempre grato, mas essas coisas têm as influências externas, mas elas têm as nossas influências internas. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Faz sentido para você? Você costuma ter uma experiência e dar valor para isso? Tem uma história de uma outra Isabel também que a gente assistiu há pouco tempo. Eu e a Alice somos fãs de Masterchef, a gente acompanha muito os programas. E teve uma história de uma participante chamada inclusive Isabel, a diferença dela para minha filha, Isabel com S, minha filha Isabel com Z, Isabel do programa, e ela foi com toda a energia dela para poder participar ali da etapa inicial de pré-classificação, para saber quem ia participar efetivamente, e ela acreditava que ela podia cozinhar, ela acreditava que ela sabia fazer aquilo que ela estava se propondo, mas naquele dia ela estava muito nervosa, naquele dia ela estava muito ansiosa, e a crença do eu sou nervosa, eu sou ansiosa, fez com que ela acabasse não finalizando o prato da maneira que ela gostaria, e os jurados reconheceram um certo valor no que ela apresentou, mas também reconheceram problemas naquele prato. E antes mesmo deles darem o veredito final ali sobre sim ou não, sobre a permanência dela no programa, ela tomou a atitude de dizer assim, olha, mas antes de vocês me dispensarem, antes de vocês me dizerem não, eu não lembro exatamente os detalhes, tá? Depois quem quiser busca lá no YouTube. Mas antes de vocês me dizerem sim ou não, deixa eu falar uma coisa, eu queria muito falar uma coisa para vocês. Mas eles disseram não. E aí eles foram dispensá-la. E ele, não pode falar, não é seu momento de falar. E disseram não para ela, dispensaram. E ali naquele momento, mas ela não, originação e emissão. Eu quero falar uma coisa para vocês, eu preciso falar uma coisa para vocês, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Ela originou e emitiu. E eles disseram não pode falar, não é seu momento de falar. E aí, não, ela levou lá os nãos e virou de costas e foi saindo do ambiente ali, do cenário onde estava feita a classificação. E aí eu acredito, né, pelo que eu me lembro, foi o Fogaça, e ele falou assim, gente, mas ela tinha aqui, a gente não ouviu ela. Acho que não está certo a gente não ouvir. Ela falou que tinha uma coisa para falar pra gente, ela disse isso, e a gente achou que não era legal a gente ouvir, vamos ouvir o que ela tem para dizer. E aí ela já indo triste assim, e ele chama ela de volta, ô menina, volta aqui, o que você tinha para falar com a gente? Olha o universo agindo, alinhado com as crenças do eu sou
e com a originação e com a emissão. Ela atraiu uma nova chance, ela atraiu uma nova oportunidade. Aí ela volta, faz o seu discurso e diz para eles o quanto que ela está ali realmente. E ela não só diz, ela está transmitindo para eles o sentimento que está dentro do coração dela. E aí eles acabam permitindo que ela entre no programa. E aí ela, olha que legal, gente, jornada do herói totalmente, né? Aí ela entra no programa, participa das etapas, quando chega lá pelo meio do programa, ela é eliminada. Quando ela é eliminada, ela podia acreditar que tudo acabou. Mas não, teve uma repescagem, ela voltou, acreditou, deu o melhor, entrou no programa de novo, passou pelas outras etapas, quase foi eliminada de novo, chega na final e ganha o programa. Ganhou, foi eleita, né? Foi considerada ali a Masterchef daquele ano, daquela edição. Olha que legal, a pessoa chegou no programa, não apresentou o que gostaria, e aí a crença do eu sou fez com que ela não tivesse a melhor performance. No meio do caminho, na própria avaliação, ela reconfigura, ressignifica e diz: eu quero estar aqui, eu mereço estar aqui, eu tenho algo para dizer para vocês. Ela é aceita, volta, no meio do caminho ela é eliminada de novo, volta, aproveita a oportunidade, sustenta a crença do eu sou. Quem acompanhar o programa vai ver que ela fala isso o tempo todo. Eu estou me redescobrindo, eu estou descobrindo a minha nova forma, eu estou me libertando da ansiedade, eu estou me libertando do nervosismo de fazer os pratos e estou conseguindo mostrar a minha essência. E nesse caminho de mostrar a essência, ela se torna Masterchef. Isso é fenomenal. Então, uma pessoa que entrou no programa desacreditada, as pessoas não estavam reconhecendo o seu valor e ela conseguiu mudar a opinião das pessoas sobre ela. Faz sentido para você? Que é sobre isso que a gente vai falar aqui? Sobre você ter pessoas que inclusive nem acreditam, nem consideram o seu valor, e eu estou te mostrando e eu vou te provar aqui que é possível você mudar inclusive a opinião até das pessoas que não reconhecem o seu valor, que resistem em reconhecer o seu valor, ok? É isso que a gente faz no mercado, isso é o marketing de percepção, é o marketing onde você não precisa mudar quem você é para que o mercado te compre. É um marketing onde eu digo que você só tem que aprender a forma correta de expressar a sua essência, expressar a sua verdade, impactar, causar realmente uma mudança na vida das pessoas, mostrar que você está disposto para isso e os melhores clientes vêm para você. Então vamos lá, chega de história, vamos entrar aqui nos nossos indicadores e aí não vamos ter xarope de groselha não, tá? Vamos lá, realmente para assumir responsabilidade e te colocar na rota para poder se tornar uma referência no seu mercado e vender mais, por mais e mais rápido. Então, quando a gente fala sobre como eliminar os obstáculos que impedem o cliente de reconhecer o seu valor, a gente vai voltar lá na lei da correspondência. O que é a lei da correspondência que a gente falou na aula passada? É a lei que diz assim como é em cima, é embaixo. Então, se você traz isso para a mente, assim como é no seu consciente, é no seu subconsciente. O subconsciente é formado pelas informações que nascem, que são geradas ali pelo consciente. Assim como é dentro, é fora. Assim como você sente na sua alma, assim você é. Então, assim como você tem as suas crenças do eu sou, assim você é. Então, eu vou começar o nosso exercício aqui de hoje, a nossa aula de hoje, falando sobre assim como é dentro, é fora. Eu vou começar a mudar, te ajudar a mudar a percepção das pessoas sobre a importância de reconhecer o seu valor através de você mudar a si mesmo. Tá pronto para isso? Estão comigo? Estão comigo? Então, vamos lá. Primeira coisa que impede hoje os clientes de conseguirem reconhecer o seu valor chama-se ego. Então, o que é o ego? O ego é, inclusive, né, isso é muito interessante porque a gente está vivendo um momento no mercado, vou fazer um parênteses aqui, em que as pessoas acham que o ego é uma coisa lá fora. Não, isso é o ego. Isso são as crenças, isso são os paradigmas. Gente, essas coisas todas estão dentro de cada um de nós, não tem a coisa lá fora. Fala assim, tal, fez isso. Ah não, isso aí é uma crença. Isso é uma crença. Não, a crença que origina a crença é você, meu amigo, minha amiga. Não tem essa coisa de que está lá fora, é aqui dentro. Ah, isso aí são os paradigmas, isso são os hábitos. Mas quem tem o hábito? É você, cara pálida. Não dá para colocar, não dá para transferir essa relação lá para fora. Mas o ego é quando a gente está fazendo algo por nós mesmos. E o ego não, diferente do que a maioria das pessoas pensa, o ego não é negativo. Você tem um ego, que é um ego fortalecido, que a gente chama, que é o ego que está funcionando, operando a serviço do outro. Então esse é um ego que ele olha para si e ele fica satisfeito quando ele ajuda as outras pessoas. Então esse é um ego que tem que ser fortalecido. As pessoas que realizaram os maiores feitos da humanidade são pessoas que tinham o ego muito fortalecido.
Imagina o ego de Jesus chegando aqui falando assim, eu vim aqui para que vocês tenham vida, eu vim aqui para salvação, eu vim aqui para ajudar o mundo a ser melhor. Tem que ter o ego. Quando ele vai lá sendo crucificado e diz, Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo, isso é ego, eles sabem a missão dele, mas é um ego servidor, é um ego onde a crença do eu sou está dedicada para o outro. A crença do eu sou tem alguns caminhos, chamam de Bodhisattva, né? O que é o Bodhisattva? É aquela pessoa que está na porta ali para a iluminação, ele já tem o direito de entrar no paraíso, mas quando ele está nessa portinha para entrar no paraíso, ele olha para trás e vê que tem pessoas sofrendo, tem pessoas que não vão conseguir. Então ele renuncia a esse direito de entrar no paraíso para poder ajudar as outras pessoas a também se iluminarem e poderem ter direito de entrar no paraíso também. Isso é um Bodhisattva, aquela pessoa que tem um ego, claro que isso é. Eu, pelo menos, gente, se vocês conhecerem ou tiverem informação, eu estou sempre aberto a aprender. Coloca aqui, me dá os caminhos que eu também estou disposto a aprender. Mas até hoje, eu, Arthur Galvão, não conheci nada nem ninguém, nenhuma pessoa que opere fora do ego. Até aquela pessoa mais iluminada, um monge do alto da montanha, é ego. Por que eu falo que é ego? Porque ele tem um interesse próprio. Toda vez que você tem um interesse próprio, você está trabalhando por interesse próprio, é um ego. Então você tem um ego fortalecido, onde a sua crença do eu sou está a serviço do outro, e você tem um ego enfraquecido, que é aquele ego que é só para ele, que ele fica realmente egoísta, egocentrista. Faz sentido? A gente fala, né, umbigocentrista. Umbigocentrista é aquela pessoa que acha que o universo todo roda em torno do umbigo dele. Então ele fala assim, não, isso pra mim, e o mercado sente quando você está fazendo isso, quando você está fazendo algo que você está emitindo só para você. E ele se afasta, ele não quer reconhecer o seu valor. Por quê? Porque você se torna uma ameaça. Quando você fala isso é só pra mim, a pessoa fala, pô, mas e aí, que horas que a gente vai jogar junto? É aquela empresa que fala pro cliente assim, olha, tá aqui o contrato, tá aqui a forma de fazer, aí o cliente precisa de uma flexibilidade, o cliente precisa de um olhar, ele precisa ser atendido no momento, e a empresa está dizendo, não, para você nada, é só para mim. Você não consegue ter um parceiro de mercado. Eu vivi alguns segmentos, vou dizer aqui quais foram, né? Alguns segmentos como farmácia, alguns segmentos como supermercados, são segmentos que têm uma cultura de serem um pouco mais agressivos na hora das suas negociações, onde ele não constrói, ele não está aberto a construir relação. Eu fiz um treinamento uma vez com uma pessoa que era da área de redes de farmácia, e a pessoa chorava. Por quê? Porque ela falou assim, o que eu fiz na minha vida? Porque ela sangrou tanto os fornecedores dela, sempre assim, cara, eu quero o preço mais baixo, e o fornecedor está dizendo, cara, mas eu não vou ter margem, minha empresa não vai sobreviver se eu fizer isso. Que no momento que a rede dela teve problema, os fornecedores todos abandonaram. Falaram, você não bateu na minha cabeça o tempo todo, você não foi o tempo todo, não quis ser minha parceira, o tempo todo eu te dizendo aqui, olha, esse valor está competitivo, mas eu preciso ter margem para poder crescer. E você dizendo, não, só me interessa o preço, não me interessa quem você é. No momento que a rede dela passou por um problema, que foi o que ela estava indo buscar lá no treinamento, os fornecedores abandonaram ela. Falaram assim, não, fica aí, não era só para você? Agora fica aí. Quando você fala tudo é para mim, você também está trazendo o problema todo para você. Faz sentido? Então, geralmente o ego, ele está envolvido em medo e apego. O ego é aquela pessoa que é egocentrista, é egoísta, aquela pessoa que não quer dividir, ela não é uma pessoa má. Ela é uma pessoa que tem medo. É uma pessoa que não está conseguindo se livrar do apego. Ela precisa do nosso amor, ela precisa da nossa compaixão, que foi inclusive o que aconteceu no treinamento, porque a consultora que estava acompanhando a gente entregou uma qualidade de amor para a menina das farmácias, ela entregou uma qualidade de compaixão, e a menina só conseguia chorar. Por quê? Porque ela estava revendo os valores e vendo que aquele caminho que ela estava construindo não estava sendo positivo para ela. Né? Eu trouxe aqui algumas coisas, como eu falei, né, quando a gente fala sobre o ego, a gente fala sobre, né, crenças, quando a gente fala sobre os paradigmas, né, sobre os hábitos, como se fosse uma coisa lá fora, e não é uma coisa lá fora, é uma coisa aqui dentro. Então, como é que você resolve o caso? Como é que você resolve a questão do ego? Servindo. Servindo principalmente
principalmente quem tem mais. É você reconhecer o valor do outro. Você começa a exercitar, flexibilizar o seu ego quando você reconhece que as outras pessoas também têm valor. E quando você começa a reconhecer que as outras pessoas têm valor, essas pessoas vão te retribuir. É a lei da reciprocidade. Então, a mesma, né, assim como você manda, assim retorna. A lei do retorno da reciprocidade. Quando você flexibiliza o ego, estando a serviço de pessoas que você considera melhores ou maiores do que você em determinada situação, em determinada circunstância, você pode ter um fornecedor, no momento que você começa a servir o seu fornecedor, quando você começa a ser parceiro dele, reconhecer o valor dele, ele naturalmente vai te retribuir. Por quê? Porque isso é a lei, isso é intrínseco do ser humano. A gente tem essa conduta de tentar retribuir. Quando alguém te faz uma coisa boa, você tenta fazer uma coisa boa pela pessoa para compensar. Quando uma pessoa que faz uma coisa má, você tem que processar ali, porque a primeira vontade é retribuir também. Pô, ele me fez uma maldade, eu vou fazer outra maldade. Mas lembra que a gente foi ensinado sobre dar a outra face? Então quando te fizerem um mal, dê outra face. Gente, dar outra face não é dar o outro lado da cara para bater não, tá? Dar outra face, quer dizer, não sei, né? Cada um significa da forma que preferir. Mas dar a outra face é mostrar o outro lado, compreender o outro lado. Compreender o que levou aquela pessoa a fazer isso. Não entrar na frequência da maldade da pessoa que te fez uma maldade, mas compreender onde é que está faltando, onde é que está a lacuna de amor e de compaixão dessa pessoa. Então o primeiro item que eu quero trazer para vocês aqui, sobre como eliminar esses bloqueios, esses obstáculos que estão impedindo o cliente de reconhecer o seu valor, é trabalhar o ego. Dar uma investigada mesmo, explorar aí, pô, o que eu estou fazendo, de que forma que eu estou reconhecendo meus parceiros hoje, de que forma que eu estou reconhecendo meus clientes, de que forma que eu estou reconhecendo as outras pessoas da minha família, meus amigos, de que forma que eu estou a serviço deles. Não é ficar dizendo, só elogiando, não. Elogiar é muito legal, é um bom primeiro passo, mas é começar a assumir alguns compromissos e estar a serviço daquelas pessoas que têm mais. O segundo ponto que impede, né, que acaba sendo um obstáculo, que impede os clientes de reconhecerem seu valor, é ingratidão. Ingratidão. Você já viu? Imagina quando um pai dá um brinquedo para o filho. O pai foi lá e deu um brinquedo para o filho. E o filho não ligou para o brinquedo. Pelo contrário, quebrou, deixou de lado, não ligou para aquilo ali. E aí logo na sequência, no próximo aniversário, o filho pede um brinquedo maior e melhor. E o pai vai olhar para ele e vai dizer assim, poxa, mas eu te dei aquele brinquedo lá que você falou que queria e você não ligou para o brinquedo, você quebrou o brinquedo, deixou todo desleixado. Por pouco eu até não dei ele para outra pessoa, porque você não se mostrou merecedor daquele brinquedo. Eu não vou te dar um brinquedo mais caro. Se você não soube brincar com aquilo que eu te dei, você não está preparado para poder ganhar um brinquedo maior. Faz sentido? É uma alusão interessante para a gente poder saber que nesse momento, quando a gente está no mercado e as pessoas não estão reconhecendo o valor daquilo que a gente está oferecendo para elas, muito provavelmente a gente está em alguma frequência de ingratidão. A gente não está dando valor ao que já tem. E aí quando você não dá valor ao que já tem, o universo não te manda uma coisa maior. Não te manda um brinquedo melhor para você brincar. Ele fala, não, primeiro você se prepara sabendo lidar com isso aí. Como é que isso reflete dentro dos negócios? Reflete da seguinte maneira, você cria um posicionamento, cria um projeto, na hora que esse projeto está em ponto de executar, você abandona, você vai para outro projeto. Você fala, não, esse aqui já está mais ou menos pronto e vou embora. A gente vê isso acontecer todo dia no mercado, todos os dias. Aí a pessoa fala assim, agora eu vou vender para a classe C. Aí quando ele começa a vender para a classe C, ele fala, não, acho que eu vou vender para a classe B. Aí ele começa a vender para a classe B, não, eu vou vender para a classe D. Ou a pessoa diz, não, eu vou fazer uma da minha área, então isso é incrível, né? Agora eu sou consultor de marketing, mas daqui a 3 meses, agora o que está dando dinheiro não é o marketing, o que está dando dinheiro é mídias sociais. Não, então agora eu sou consultor de mídias sociais. Não, o que está dando dinheiro é estratégia. Não, então agora eu sou consultor de estratégia. Não, então agora o que está dando dinheiro é tráfego. Não, agora então eu sou consultor de tráfego. Mas o melhor de tudo é se você for um coach. Então agora eu sou coach. Então agora eu sou PNL. Não, agora eu vou para o mercado buscar emprego. Você não está grato ao que você está tendo. Você não está brincando com seu brinquedinho. Você não está dando valor àquilo que está na sua mão. Você está olhando o brinquedinho do colega. E é legal porque tem estudos científicos que mostram, gente, que isso é do ser humano, tá? Eles colocaram várias crianças junto. Uma criança tinha ali 10, 15, 20 brinquedos, estava cheia de brinquedo ao redor dela. Criancinha mesmo ali, até os seus 5 anos de idade. E ela estava cheia de brinquedo. E aí pegaram uma criança com outro brinquedo, só tinha um brinquedo.
e colocaram do outro lado da sala. Botou a criança lá do outro lado da sala. Você sabe que essa criancinha, que estava cheia de brinquedo, largou os brinquedos dela, foi lá na outra criança para tomar o brinquedo da outra criança para ela. Imagina que ela tinha 20, 30 brinquedos, ela estava cheia de brinquedo, e ainda assim ela saiu, largou, abandonou tudo que ela tinha, foi lá do outro lado da sala para pegar o brinquedo da outra criança. Mas não é maldade, é instinto. Porque quando a gente está criança, a gente não tem ainda discernimento, a gente não coloca as coisas em perspectiva. Não tem esse mesmo senso de justiça. O eu infantil é aquele eu do amor incondicional, que é tudo para ele, que é tudo para ele, que é tudo para ele. Então quando você está numa frequência de ingratidão na sua empresa, quando você está mudando de projeto em projeto, na verdade você está olhando mais para a grama do vizinho. Às vezes você está se comparando, falando, nossa, mas o cara que é coach ganhou mais. Não, o cara que é consultor, o cara que é terapeuta, o cara que é psicólogo, o cara que é... E vai mudando. Você está largando o brinquedo que está na sua mão, ao invés de dar valor para aquilo ali, ao invés de abraçar aquilo com gratidão, permitir, lembra? Sustentar, ao invés de sustentar aquilo no seu caminho, você fica pulando de galho em galho e aí nada acontece, a empresa não vai para frente. Quando nada acontece, fica mais difícil dos clientes reconhecerem o seu valor. Por quê? Porque eu não sei nem de que forma que eu vou te indicar. Eu não sei se eu te indico como consultor financeiro, não sei se eu te indico como consultor de marketing, não sei se eu te indico como coach, não sei se eu te indico como terapeuta, não sei se eu te indico como consultor de mídias sociais. E como eu não sei, eu não indico. Quando as pessoas não sabem, grava essa, tem uma lição aí. Quando as pessoas não conseguem prever os nossos próximos passos, isso gera para elas um sentimento de desconfiança. E quando elas não confiam, elas não sabem o que esperar da gente, elas não repercutem. Elas se afastam da gente, elas não querem estar perto. Então o cara fica pulando de galho em galho, uma especialidade a cada 6 meses, essa pessoa está cavando a própria cova. Por quê? Porque ela está gerando uma insegurança, uma desconfiança no mercado. Faz sentido? Então aqui na ingratidão, como é que você resolve isso? Servindo, principalmente, quem tem menos. Faz sentido para vocês, gente? Vocês estão acompanhando legal aqui? Eu estou vendo ali alguns comentários, né? Ó, quem serve aprende 2 vezes, quem serve aprende 2 vezes. É uma boa crença, uma crença que a gente pode experimentar como construtiva, né? Salomão mesmo, ali você está passando aqui, eu não consegui ver agora. Salomão mesmo diz em Eclesiastes que tudo é vaidade. Então são algumas crenças interessantes para a gente poder explorar, sabendo sempre que estar a serviço não é só de você estar entregando, estar a serviço é você assumir compromisso. O ápice do amor é o compromisso. Se você quer alcançar resultado com alguma coisa, você tem que se comprometer. A gente está agora aqui com 24 pessoas acompanhando a gente a essa hora da manhã, num dia útil. Vocês podiam estar operando, vocês podiam estar na corrida dos ratos, vocês podiam estar simplesmente fazendo. Mas não, vocês estão aqui buscando crescer. Isso é compromisso. Mas não basta chegar aqui e ouvir o que o Arthur está dizendo. Vocês têm que ir para o mercado e praticar. Vocês têm que colocar em prática. Na hora que vocês colocam em prática, isso eu até botei lá na chamada para essa live, vocês já sabem que quando você coloca em prática o resultado vem. Não tem erro. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com fórmula mágica, botão mágico de mercado. Eu estou trabalhando com as leis. As leis que regem o funcionamento das coisas do nosso planeta. Isso está mais do que comprovado há mais de 5.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos. Não faltaram pessoas iluminadas para poder trazer isso para a gente. Você pode querer acreditar que se você pintar tudo de amarelo vai vender mais comida? Você pode querer acreditar nisso. Você pode até viver a vida como um zumbi acreditando nisso, sem saber o porquê que as coisas estão dando certo ou estão dando errado. Mas você pode também conhecer um pouco das leis e dos princípios para se fortalecer e crescer com mais convicção, com mais consistência e inclusive conseguir transformar o seu resultado num legado. Quando você faz esse caminho que eu estou indicando, você está conseguindo inclusive transferir isso para as próximas gerações. Depois a gente fala do terceiro item, que são as pessoas que entraram em autossabotagem. Principalmente a sabotagem que é movida pela culpa. O que é autossabotagem? São acordos internos mal resolvidos. Acordos internos que não estão resolvidos dentro de você. Então você está achando que você está indo para um caminho, mas na verdade você não quer se convencer daquilo, você quer se convencer de uma coisa contrária. Então, quantas pessoas que passaram por alguma situação na vida, e isso é muito legal, porque a gente explorar isso é fundamental para poder crescer, quantas pessoas passaram por tragédias e levam até hoje
essas experiências dentro de si, mal resolvidas, e isso está implicando no mercado. Por quê? Porque alguém, sei lá, te traiu no casamento e agora você não confia mais no seu cliente. Olha que loucura, assim. E as pessoas não estão conscientes disso. Por isso e tem mais uma leva aí, uma gama muito grande de pessoas que está buscando trazer consciência, trazer um despertar para o mundo, um despertar para as pessoas. Assim, dá uma olhada nas coisas que estão mal resolvidas dentro de você. Eu falo que para a gente poder andar para frente, a gente tem que olhar para dentro. Então, para você andar para frente, tem que olhar para dentro. Se o resultado não está vindo, se essas pessoas estão tendo alguma dificuldade de reconhecer o seu valor, muito provavelmente, em geral, as pessoas estão em várias dessas camadas, tá? Mas muito provavelmente a autossabotagem está participando ali do seu dia a dia. Tem algum acordo interno mal resolvido, alguma necessidade, às vezes tem muita culpa envolvida. E às vezes a gente encapa essa culpa como um heroísmo, do tipo, eu não posso arriscar tanto porque eu tenho que cuidar da minha família. Se eu arriscar na minha empresa, a minha família pode ficar desguarnecida. E aí a pessoa não vai para frente colocando a responsabilidade na família, transferindo a responsabilidade para a família. Não, porque eu sou o mantenedor da minha família, então eu não posso arriscar o conforto da minha família. Você está transferindo uma responsabilidade. Porque a vida não te pergunta ou. Ela te fala você pode ter isso e aquilo. Não tem? Mas eu vou arriscar. Se você não fizer nada, também você está arriscando sua família. Se a sua empresa não crescer, você está arriscando sua família. Mas o problema, a questão é o sentimento que está movendo essa autossabotagem, que é o sentimento de culpa. Às vezes a pessoa vai lá na igreja dela e sei lá, o padre, o pastor diz para ela que é melhor dar do que receber. E aí quando essa pessoa começa a receber, ela fala, não, mas aquela figura de autoridade me falou que é melhor dar do que receber. Então eu não posso receber. Quando eu recebo é errado, eu tenho que ficar dando as minhas coisas. E aí entra em sabotagem, faz maus negócios, fecha contratos ruins, aceita clientes ruins, entra em processo de inadimplência. Tudo isso é autossabotagem para aquela pessoa que sente culpa de ter. Tem a pessoa que sente culpa de merecer, fala, eu não posso merecer isso, eu não posso ser melhor do que os outros, porque meus pais me ensinaram que todo mundo é igual. Então, quando os meus pais me ensinaram que todo mundo é igual, quando eu começo a achar que eu sou melhor do que alguém em alguma área da minha vida, eu entro em sabotagem. Eu não posso ser melhor do que eles. Me ensinaram que todo mundo é igual, tem que ser igual. Faz sentido para vocês? Então, como é que você faz? Como é que você ajusta um processo de autossabotagem? Em geral, o melhor caminho é procurar apoio. Você pode buscar o apoio tanto de uma outra pessoa, que tem que ter, claro, uma pessoa preparada para poder te ajudar nisso, e tem pessoas especializadas em te ajudar a sair de processos de autossabotagem, de sabotagem, e você pode também se preparar, você pode entrar e iniciar em um caminho, uma jornada de conhecimento, para poder explorar um pouco melhor as suas crenças internas, para poder sair mais rápido dos processos de sabotagem. E olha, isso aqui é tão comum que eu arrisco dizer que você vai entrar em sabotagem pelo resto da sua vida. A grande sacada dos empreendedores é identificar mais rápido e sair mais rápido dos processos de sabotagem. Mas em algum momento, a nossa vida são camadas, você vai descascar uma camada, você resolve um problema, daqui a pouco vai surgir uma outra situação, e aí você identifica que você entrou em processo de sabotagem, e se você tiver preparo ou apoio, você consegue sair mais rápido. Depois, o quarto item são os hábitos. Então, qual é o hábito que você está criando que está impedindo os clientes de reconhecerem o seu valor? Qual é o hábito? O que a gente chama de hábito? É aquilo que você faz cotidianamente, você faz com frequência. Então, o que você está fazendo com frequência que está impedindo os clientes de reconhecerem o seu valor? Então, às vezes você está fazendo uma coisa que não é alinhada com aquele cliente que você quer atrair, você está fazendo isso de forma frequente e o cliente não consegue reconhecer o seu valor. Vou dar um exemplo para você de um hábito que é muito comum, que é o hábito de vender. Hábito de vender. Quando você... eu participo de organizações de negócio, isso chega a ser engraçado para mim, assim, eu acho interessante. Como que tem pessoas que isso está tão forte, ela não consegue ficar sem te vender, cara, sem te oferecer alguma coisa. É uma pessoa difícil de você conviver. É difícil até se abrir para essa pessoa, porque na hora que você se abre, a pessoa... Eu tive um exemplo uma vez, uma experiência que aconteceu, uma pessoa que precisava de ajuda, ela não queria contratar nada, ela só precisava de um ponto de vista. Eu indiquei ela para um fornecedor
cara, ela só precisa de um conselho, ela só precisa de um ponto de vista sobre isso. Não é para resolver o problema dela, né? É só para dar um ombro ali para essa pessoa ter um ponto de vista sobre isso. E quando eu mandei a pessoa extremamente fragilizada, porque ela estava realmente precisando desse apoio para esse fornecedor, o fornecedor de cara foi lá e ofereceu o produto para ela. Não, o que você precisa é me contratar para resolver os seus problemas, você precisa me contratar. A pessoa saiu de lá correndo, ainda saiu com uma impressão ruim, que ela se sentiu explorada, falou, poxa, eu venho aqui abrir meu coração para você e você me bota um boleto na mão? Onde é que está o relacionamento construído? Onde é que estava aquela generosidade, da pessoa se sentir acolhida? E, gente, por isso que eu falo sempre a importância de ter outras pessoas por perto para poder ajudar. Porque quando a gente faz isso, a gente está tomando o caldo da onda. Quando você, por acaso, faz isso dentro de uma rotina sua, você não está enxergando o que você está fazendo. É preciso alguém de fora te dizer que aquilo que você fez lá não foi legal. A forma como você tratou, você transformou um ser humano em cifra. Você transformou um ser humano em boleto, em cartão de crédito. E não era isso que ele estava precisando naquele momento. Não estou dizendo que você não vai vender, não estou dizendo que você não vai ser reconhecido por aquilo e o cliente não vai despertar o desejo de comprar de você. Mas esse hábito de oferecer o tempo todo faz com que as pessoas te percebam como vendedor. Outro dia eu falei com uma cliente, não sei se ela está aqui acompanhando a gente hoje, mas eu falei com ela assim, se você tivesse a oportunidade de conhecer uma pessoa do Facebook, uma pessoa, e eu sou o cara que conhece todo mundo no Facebook. E aí eu digo, olha, eu posso te apresentar, só pode conhecer, vai ter que escolher conhecer uma pessoa. Você prefere conhecer o CEO do Facebook ou você prefere conhecer um vendedor do Facebook? Quem que você prefere conhecer? Olha como que a palavra vendedor está carregada de significado. Na hora ela falou comigo, eu prefiro conhecer o CEO. Os dois vendem. Mas o significado de vender, todo mundo adora comprar, mas odeia que vendam para eles, né? O significado de vender está tão enraizado, está tão impregnado de insistência que as pessoas não querem. Mas se você quer ser um vendedor, eu não quero ser um vendedor, eu quero ser um empresário, eu quero ser um empreendedor, mas eu não quero ser um vendedor. Tem nada de errado com o vendedor, pelo contrário, é uma profissão super digna, super importante, o mundo precisa de vendedores. Se não tiver vendedor, o mercado não circula. O que eu estou dando um exemplo para você é de que essa palavra está impregnada de significado. E quando você traz um hábito, porque você tem uma crença do eu sou vendedor e oferece para todo mundo o tempo todo, essas pessoas não vão conseguir reconhecer o seu valor. Por quê? É igual você vai numa balada, a pessoa que é muito oferecida, ela tem menos valor. Você está ali, a menina se oferece para um, se oferece para outro, se oferece para outro, se oferece para outro, você fala, pô, peraí, essa menina, ou vice-versa também, né? Pode ser o cara também, o cara é um galinha. O cara vai para um, vai para outro, vai para outro. Na empresa, com as marcas, ocorre a mesma coisa. Então, se você tem um hábito de estar se oferecendo o tempo todo, tem algum hábito seu, nosso, né? Porque eu também estou nesse grupo, tem algum hábito nosso envolvido que está impedindo os clientes de reconhecerem o nosso maior valor. Então é dar uma olhada, dar um passinho para trás. A Luísa falando, crenças determinam a vida. É uma crença, não sei, pode ser. Eu gosto de brincar com isso, tem tudo a ver, Luísa. As crenças determinam a vida, é uma crença. Toda afirmação que a gente faz como verdadeira é uma crença. Mas isso aqui é sacada. Não é a crença determina a vida, quem determina a vida sou eu. Que também é uma crença. Mas faz sentido? Assim, não existe a crença, existe eu emanando uma crença. Tem que ter um sentimento envolvido. Quando eu emito aquilo com 100% de verdade, aquilo tende a se manifestar. Por que tende? Porque eu não consigo provar que tudo é absoluto. Faz sentido? Então os hábitos podem estar te impedindo de conseguir conquistar aí o reconhecimento correto dos seus clientes. Então tem que dar um passinho para trás e dar uma olhada quais são os seus hábitos. E às vezes até perguntar mesmo. Pega um parceiro seu e fala assim, o que eu geralmente faço e que você acha que eu posso melhorar? O que geralmente eu faço e que você pode me dar um ponto de vista de que eu deveria fazer isso melhor? Estou dizendo para você aceitar, estou dizendo para você ouvir e explorar isso dentro de você. Faz sentido? E por último ali a gente tem, em geral, o que está acontecendo, está impedindo os clientes de reconhecer o seu melhor valor, é o ambiente. Como diria lá, meus pais falavam, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E é isso mesmo, às vezes a gente está no ambiente errado. Você tem que sair daquele ambiente. Por que as pessoas estão te... eu quero emagrecer.
Legal, e onde é que você está indo? Ah, eu estou indo para o cinema, para pizzaria, para uma casa de massas, estou comendo pipoca, as pessoas estão todas vendo o tempo todo você aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas suas mídias sociais, botando fotos de comida, comida gordurosa, comida industrializada, e aí você vai lá e vai dizer para as pessoas, não, mas eu estou focado em emagrecer. Não sei, não tenho tanta certeza assim. Por quê? Porque você está me mostrando que você está em ambientes que não correspondem, não está congruente com aquilo que você está emitindo. Volta sempre, tá vendo? Volta sempre nas crenças do eu sou. Então você está, às vezes, nós estamos, né? Eu tenho que eu também estou na mesma jornada que vocês, nós somos iguais aqui, estamos juntos. Eu estou o tempo todo buscando melhorar esses aspectos também na minha vida para poder fazer a minha empresa crescer. Então eu tenho que olhar aí, para poder eliminar os obstáculos que estão impedindo os clientes de reconhecer o meu melhor valor, eu tenho que olhar o meu ego, aonde que as coisas que são interessantes para mim, eu estou fazendo com que sejam interessantes para mim e interessantes para os outros, né? Onde eu tenho um ego servidor, eu tenho um ego que trabalha a serviço do próximo. Então eu vou olhar ali o que está acontecendo na minha vida a partir do meu ego, vou olhar em que aspecto da minha vida, em que aspecto do meu posicionamento eu estou demonstrando para as pessoas e provando para mim mesmo algum nível, experimentando algum nível de ingratidão, onde eu estou dizendo que eu quero uma coisa lá na frente, mas isso é muito comum, as pessoas, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar a forma como o mundo opera. Legal, mas o que você está fazendo hoje? Hoje você não está grato por isso. Quando você olha muito para fora, você está dizendo que aquilo que está do teu lado faz sentido. É como se eu casasse com uma pessoa e tivesse o tempo todo dizendo que tem uma outra pessoa que é mais bonita, que é mais inteligente. Essa pessoa que está do meu lado ia suportar ficar comigo? Faz sentido para você? Eu estou lá casado com a Alice e estou dizendo o tempo todo, nossa, você viu fulana? Que maravilhosa, que inteligente, que perspicaz, que mulher... Que a pessoa... A Alice falou uma coisa que, enfim, ela já está aqui me orientando. Mas ela não vai suportar ficar do meu lado. Eu falei, cara, então vai embora, bicho. Se você não está satisfeito comigo, pega teu caminho, vai em frente. Faz sentido? E a gente faz isso com as nossas empresas. Você está com a sua empresa aqui, mas está o tempo todo dizendo para o seu cliente que você não queria estar ali. Cara, estou fazendo isso aqui, mas eu não queria estar fazendo isso aqui. Eu quero chegar lá. Faz sentido? Então você vai olhar ali em que momento está experimentando algum nível de ingratidão, em que aspecto você está entrando em autossabotagem, em que aspecto você está se penitenciando de propósito, de forma intencional, mesmo que seja inconsciente. Muitas vezes você está se sabotando de forma intencional, porém inconsciente. A gente pode, inclusive, eu até separei aqui, porque a nossa próxima aula eu vou falar muito. Vou pegar uma aula e vou dedicar sobre crenças. Mas crença para negócio, não é crença só de tudo é desenvolvimento pessoal, porque a gente não deixa de ser pessoa quando a gente vira empresário. Mas eu quero te dar um olhar empresarial sobre sistemas de crenças, que vai estar, claro, acoplado com tudo que tem a ver com o ser humano, mas eu quero te dar exemplos sobre como que você faz isso no seu mercado. Não adianta só ficar te dizendo crença e você não conseguir aplicar isso. Então eu vou dedicar a próxima aula para te ajudar a aprofundar de como é que você pega, reconfigura e aplica, utiliza as crenças para fazer seu negócio crescer, para fazer a sua empresa ir para frente, para poder transformar o seu talento em lucro e também a conquistar clientes que estão dispostos a pagar mais pelo seu produto ou seu serviço, ok? Quarto lugar, os hábitos. Que hábito, o que você tem feito com frequência que está impedindo os clientes de reconhecer o seu valor? E por último, em que ambiente você está? Se você quer estar num ambiente próspero, se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que conviver dentro de um ambiente próspero. Como diria o nosso mestre Bob Proctor, ambiente é mais forte do que hereditariedade. Ambiente é mais forte do que hereditariedade. Então, se você está convivendo num lugar onde as pessoas estão não procrastinando, onde as pessoas estão tomando decisões e atitudes alinhadas com o crescimento das suas empresas. Por isso eu faço parte hoje de uma organização, chama BNI, lá é um ambiente onde as pessoas estão ali sempre com atitudes positivas para poder levar suas empresas para frente. E tem gente que fala, mas eu não quero porque isso é pirâmide, isso é marketing multinível. Não é. Mas ainda que fosse, tem ambiente de marketing multinível e eu conheço porque eu estudo bastante sobre esses ambientes e que é hiper positivo. É ruim para a pessoa que não quer alcançar resultado, que vai levar na cabeça, vai dizer até que os caras são errados, mas existem empresas onde
que são sérias, que fazem trabalhos sérios, onde eles têm um treinamento assim, fantástico, que alinha com isso aqui tudo, mas tem gente que vai significar como bom ou ruim. Eu não faço parte de nenhum, porque eu escolhi outro caminho, mas eu não condeno não. Eu acho inclusive que tem coisas muito legais, muito interessantes ali sendo feitas dentro desses ambientes que tem um pouco mais da essência de você falar assim, conecta, que é isso aqui que você vai fazer pro resto da vida e tá tudo bem, você vai prosperar a partir dali. Com técnica, mas também com ética, certo? Gente, deu para pegar aqui um pouco sobre como que a gente faz para poder eliminar esses obstáculos que impedem os clientes de reconhecer o melhor valor? Quero lembrar a você que o nosso PDF avançado, ou seja, todas as anotações que eu faço para construir essa aula, ou seja, tem muito mais do que eu falei aqui nesses minutos que a gente passou junto, onde é que estão as entrelinhas, estão realmente reunidas. Eu coloquei isso num PDF avançado que eu vou disponibilizar lá na nossa comunidade do Vamos em Frente, no Telegram. Se você não se inscreveu ainda, se você não faz parte ainda, vai no link que está na minha bio, no Instagram. Lá tem um link para você fazer parte da comunidade, receber os conteúdos exclusivos e ter acesso também às aulas que eu ministro e aos conteúdos como os PDFs avançados. Aí eu destrincho, eu acho que no final desse negócio vai dar um livro aí, tá? Porque cada PDF desse que eu boto realmente é um conteúdo para te ensinar mesmo. A minha função aqui é quase pedagógica, é poder te ajudar a ter mais clareza. Não adianta, eu não quero, não é a minha escolha ficar te dando um botão mágico, dizendo assim, olha, fala isso e todos os clientes vão comprar de você até hoje. Quem te falar isso, dá um passo atrás, dá uma olhada se realmente isso está íntegro. Porque eu estudo há muitos anos e convivo com as melhores pessoas de marketing, as melhores pessoas de vendas no mercado. E até hoje não tem um ser humano que venda para todo mundo. Não tem um ser humano capaz de vender para todo mundo ainda. Não sei daqui para frente. Mas ainda tem pessoas que vendem para grupos, esse vende mais para esse grupo, esse vende um pouquinho mais para lá, esse vende um pouquinho mais para cá. Mas não tem um botão mágico. Você tem que ir lá e fazer, tem que experimentar, tem que crescer, tem que curtir fazer, gostar da experiência de estar no mercado, para não precisar. O que eu ensino para vocês aqui é para que vocês possam atrair vendas para as empresas de vocês sem ter o risco de nunca levar um não do seu cliente. Imagina você poder desenvolver o seu trabalho, imagina você poder prosperar a sua empresa sem sequer correr o risco de levar um não do seu cliente. Não dá para levar não com as técnicas que eu ensino. Essa é a forma como eu gosto de agir. Por quê? Porque eu não quero perder meu tempo oferecendo as minhas coisas para as pessoas que não estão comprometidas, mas é uma escolha minha. Cada um tem seu, você pode montar sua tropa de telemarketing e botar todo mundo para ligar, industrializa a coisa ali, não tem nada de errado, vai ganhar sua grana, tá justo, tá honesto. Para mim, eu escolhi uma realidade de crescer com uma estrutura mais enxuta, de crescer alinhado com um equilíbrio dentro das outras coisas que também são importantes para a minha vida, e para isso eu preciso realmente, é algo que eu escolho, ter um reconhecimento maior do mercado, atrair clientes que estão dispostos a pagar mais porque sou eu. Tem clientes que estão dispostos a pagar mais porque é o meu jeito de fazer que eu vou ensinar para eles. Eu falo que o maestro muda toda a partitura, né? Você pode ter uma partitura lá escrita por Mozart, por Schumann, mas se o maestro for ruim, a orquestra desafina e desanda tudo. Então não adianta você ter a partitura, não adianta só você ter a partitura, você tem que ter a partitura e um maestro para poder te guiar. Então aqui eu estou te dando a partitura, você pode estudar, vai se dedicar, mas se você tiver um maestro para poder te conduzir na orquestra, ele vai extrair o melhor de você. E esse é o meu papel, eu sou um maestro da orquestra, formado por milhares, aí, por centenas de empreendedores que estão acompanhando a gente o tempo todo na comunidade. Vamos em frente. Os mais comprometidos é Pareto, né? Não tem muito para onde errar. Os mais comprometidos acompanham a gente ainda mais aqui na aula. Tem algumas pessoas que realmente têm outros compromissos que têm uma prioridade maior, tudo bem, assiste depois no IGTV, mas eu vou sempre aprofundar porque eu quero extrair o melhor de você. Eu quero que você dê o teu melhor, sem sofrimento, gostando de fazer, fazendo aquilo que você ama e ainda por cima sendo reconhecido e valorizado por isso. Gente, vou finalizando por aqui. Acessa lá no link da minha bio, tem um PDF avançado para vocês poderem curtir, explorar ainda mais. Já tem o PDF das outras aulas, agora eu vou botar o PDF dessa aula. Que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Beijão para todos vocês, até a próxima, vamos em frente.